Vamos conversar agora no Sistema Rural de Comunicação com as professoras da UFRN, a professora Sandra Gomes, a professora Lília. Vocês desenvolveram aí uma pesquisa bem importante e bem interessante aqui para o nosso estado, aqui no nosso Rio Grande do Norte, que revela um avanço na educação do nosso Rio Grande do Norte, mas também um avanço com problemas, né? Professoras, inicialmente é um prazer falar com vocês duas aqui no Sistema Rural de Comunicação, aqui no Seridó. Que pesquisa foi essa? Como partiu? De onde partiu? De que maneira partiu a ideia de pesquisar sobre esse processo de educação aqui no nosso Rio Grande do Norte? Bom dia. Bom dia, boa tarde a todos que estão nos ouvindo. Um prazer falar aqui com a Rádio Rural Caicó. Sou professora Sandra Gomes e uma das organizadoras dessa publicação, que é resultado de várias pesquisas feitas por estudantes, professores e pesquisadores da UFRN, que tinham sentindo a necessidade de fazer um mapeamento, ou que a gente chama um diagnóstico, da situação da educação no Rio Grande do Norte nos últimos 20 anos. Então, a publicação trata de compilar vários indicadores educacionais ao longo do tempo, por dependência administrativa, escola pública, escola privada, escola municipal, escola estadual, e também espacialmente, né, em cada município do Rio Grande do Norte, tentando identificar aí onde que permanecem as desigualdades educacionais do nosso estado. E já aproveitando, falando exatamente sobre o resultado da pesquisa, que resultados vocês encontraram, não? Quais foram os principais problemas? Onde é que a educação do nosso estado avançou e onde é que ela pode ser detectada aí com problemas, e que problemas são esses? Então, um dos gargalos, como a gente chama, né, para quem estuda políticas públicas, da educação no Rio Grande do Norte, tem a ver com a questão do aprendizado, e a gente mede no estudo em português e matemática, que foi objeto de estudo específico da professora Lília. Existem outros problemas que devem ser endereçados por políticas públicas, né, tanto municipais como estaduais, na infraestrutura das escolas, na capacidade de investimento em educação, na qualificação dos professores, o perfil dos alunos, mas é a professora Lília que estudou em profundidade a questão da aprendizagem. E, professora Lília, é um prazer recebê-la aqui no Sistema Rural de Comunicação. Que aprofundamento dá para ser destacado da pesquisa que vocês fizeram sobre a educação aqui no nosso Rio Grande do Norte? Bom, boa tarde a todos e a todas, né? Eu fiquei responsável por um dos eixos, que é a aprendizagem, e como a professora Sandra disse, é um dos eixos que nós verificamos que há grandes desafios ainda no Rio Grande do Norte, né? E aí quando eu falo Rio Grande do Norte, do estado como um todo, seja rede estadual, seja municipal, conjunto da rede municipal e, inclusive, as redes privadas também, né? A rede privada também, as escolas privadas. Então, nesse sentido, apesar de ter, nesses últimos 20 anos, a gente ter, de fato, um avanço mais perceptível nos anos iniciais, ainda estamos longe do que a gente considera como ideal, né? Ideal no sentido de que como garantir o aprendizado adequado na trajetória regular de todas as crianças, sem deixar ninguém para trás. Então, nesse sentido, os indicadores mostram que existem bastante desigualdade em relação às regiões do Rio Grande do Norte, em relação também a redes, né? Também há uma desigualdade, mas sabemos também, por vários outros estudos, que dentro de cada rede também existem desigualdades,
né? Então, é importante que essa frente de aprendizado, e ainda mais agora, após o contexto da pandemia, seja um grande foco de todas as redes municipais que têm aí responsabilidade com as crianças dos anos iniciais do ensino fundamental. Professora, são desigualdades sociais? Que desigualdades são essas? E, do ponto de vista do aprendizado, como a senhora falou, como é que vai afetar no desenvolvimento desse aluno? Sim. A desigualdade educacional, ela tem toda a relação com desigualdade social, né? Social em diversos aspectos, de desigualdade de renda, econômica e também social. Então, a educação, ela não está a par dessa realidade aí que as crianças chegam nas escolas, né? Então, por isso mesmo, a rede pública, ela tem um desafio maior, que é atender a essas crianças que, na verdade, elas não têm outro lugar a não ser a escola pública para garantir um aprendizado, para adquirir conhecimento e sociabilidade, né? Então, isso torna a responsabilidade da rede pública de uma forma que algumas escolas, né, privadas não teriam tanto essa responsabilidade maior como a rede pública tem. Nesse sentido, é importante a gente entender, né, que as redes públicas são, na verdade, as escolas públicas é um grande fator que também, se de um lado ela recebe essas crianças com maior vulnerabilidade, ela também pode ter um potencial de minimizar essas desigualdades que vêm da sociedade. Então, cada vez mais a gente verifica a importância de um professor bem informado, bem capacitado, né, que a escola tenha condições de infraestrutura e de alimentação e de outras ações intersetoriais que possa, de fato, atender aquele aluno de uma forma integral, em todas as suas necessidades. Professora, esse assunto é um assunto que gera polêmica, né? Quando se fala muito dessa relação entre escola pública e privada, né? Do ponto de vista do aprendizado desse aluno, a diferença é uma diferença muito grande. Isso com base nessa questão da desigualdade social, ou a senhora não pensa por esse lado? Uhum. Se a gente medir apenas o aprendizado, existe sim uma diferença, né? E isso muitas vezes é perceptível desde a infraestrutura da escola. Então, não precisamos, né, chegar muito a fundo nisso. Escolas rurais, em geral, públicas, têm condições de infraestrutura menos, vamos dizer, priorizada pelas gestões públicas. Então, a questão territorial, a questão, né, de onde ela localiza, de qual rede ela pertence, tudo isso tem uma questão de desigualdade. Agora, o aprendizado em si, né, nós vemos que em toda a sociedade, se você não tem uma rede pública boa e fortalecida, a rede privada também, ela de uma certa forma, acaba acompanhando isso, né? Ela pode ser um pouquinho melhor, mas não melhor suficiente dentro do seu potencial, porque a rede pública não está boa. Então, existe uma grande relação entre o que é uma boa escola, de uma escola pública boa, e que também a escola privada também ela acaba acompanhando, né, há uma relação aí de demanda e de oferta que tem muito a ver também o quanto uma rede pública consegue ofertar uma escola de qualidade. Mas, quando você diz polêmica, é importante a gente não simplesmente comparar, olha, a privada é sempre melhor, né, que em geral está na cabeça das pessoas, só porque você paga é melhor, isso não acontece, né, a gente tem que ver por escola, e também as condições que essa escola pública também, ela tem de fato para poder ofertar uma educação de qualidade. Então, quando a gente fala assim que a escola pública ela precisa olhar, né, as redes públicas em termos de política, ela precisa ter esse olhar de desigualdade, é justamente pensando que a rede toda tem que melhorar,
né? E não é só ter uma escola da cidade ou uma escola modelo, mas sim a rede toda, todas as escolas que fazem parte daquela rede pública, é importante que tenha aí uma melhoria de qualidade, né, e de aprendizado para todas as crianças. Isso é muito importante. Agora, o estudo também apontou avanços, né? Que avanços vocês conseguiram diagnosticar? Como a gente fez esse estudo de quase 2 décadas, né, a gente é possível verificar que, em termos de matrículas, né, o acesso a todas as crianças, a universalização da escola pública para aquela comunidade que há um tempo atrás sequer tinha acesso, é um grande avanço. E isso, na verdade, não só no Rio Grande do Norte, eu diria que é um movimento que o Brasil todo teve ao longo desses, né, depois da Constituição, nos últimos 30 anos, teve um grande avanço em termos do direito à educação pública para todos. A Sandra quer complementar essa parte? Professora, antes da gente passar aqui para a Sandra, né, que aspectos também vocês conseguiram diagnosticar do ponto de vista de resultados? Vocês conseguiram apontar, por exemplo, que caminhos a educação ela pode ser levada para os próximos anos? Eu pergunto no seguinte sentido: que dicas, que conselhos, que caminhos vocês apontam para que a educação possa melhorar ainda mais e até resolver esses problemas, esses gargalos enfrentados aqui no nosso estado? Sim, tem vários caminhos, né? Não é uma única solução, mas baseados em outras experiências que a gente já vê em outras cidades, em outras redes. Um ponto essencial é pensar na formação continuada dos professores, né? O professor assim, sem dúvida nenhuma, um grande fator aí que faz a diferença no aprendizado de cada criança. Em termos de políticas públicas, o papel do Estado para poder coordenar as ações, né? Nós temos aí no nosso Estado uma rede, muitos municípios, são 167 municípios, então, se realmente queremos, enquanto Estado, uma melhoria de qualidade, um salto na qualidade, é muito importante ter o papel coordenador do Estado, né, para entender quais são as ações que seriam estratégicas mesmo. E, claro, né, pensar em como minimizar a desigualdade, identificar essas desigualdades em cada rede, em cada sala de aula, em cada escola, e ter ações específicas voltadas àquelas crianças com maior vulnerabilidade. Essas são as linhas mais gerais, né? Mas, claro, tem cada eixo a gente detalha melhor. Professora Sandra, deixa eu te perguntar a seguinte situação. Nós conversamos aqui com a professora Lília, ela falou da questão do aprendizado. E no que diz respeito à estrutura geral, infraestrutura, essas questões mais de outra área da educação que não seja o aprendizado, professor, a escola, a estrutura da escola, esse também foi um modelo que vocês conseguiram pesquisar, professora? Sim, a nossa publicação tem vários eixos temáticos, né? Então, por exemplo, nós percebemos que, com relação à infraestrutura das escolas, o que a gente chama lá na nossa publicação de infraestrutura básica, bem elementar, por um lado, a gente teve muito avanço na melhoria da infraestrutura das escolas, muito importante o papel de apoio financeiro do Ministério da Educação no governo federal, inclusive, né, é muito preocupante entre os especialistas o fato de que o atual governo federal no Ministério da Educação não tenha dado continuidade às políticas de coordenação nacional, né? Porque no caso, por exemplo, do Rio Grande do Norte, o apoio federal sempre foi muito importante na expansão e melhoria da educação, então é preocupante isso. E
Então, essas melhorias que a gente observa têm muito a ver com a disponibilidade na infraestrutura das escolas, tem muito a ver com a possibilidade de ter investimento mesmo na escola, tanto dos recursos federais, quanto dos recursos do governo do estado do Rio Grande do Norte e dos municípios, né? Mas ainda tem muitas desigualdades que nos preocupam. Por exemplo, nos preocupa ainda uma elevada proporção de escolas, especialmente as escolas municipais, que não têm ao menos uma biblioteca, o que você poderia imaginar que é um equipamento muito básico, muito elementar para qualquer escola, né? Então, por isso, assim, corroborando o que a professora Lília disse, o que a gente entende é que é preciso dar prioridade nas políticas públicas para aqueles que mais precisam, para as alunas, para os alunos que mais precisam, ou seja, que estão em vulnerabilidade social e já entram na escola com muitas desvantagens, né? E também para as escolas, para as professoras, ou seja, a ideia aqui é priorizar nas políticas educacionais, localizar, e o nosso diagnóstico tenta ajudar a gestão pública a identificar onde estão as situações de maior precariedade social e educacional. A ideia é um pouco assim, se nós conseguirmos melhorar quem está em situação mais precária, mais vulnerável em termos sociais e educacionais, se a gente conseguir elevar o patamar educacional desses que estão lá embaixo, toda a educação do Rio Grande do Norte vai melhorar, né? Como consequência. E, inclusive, mesmo que seja um aluno da escola municipal, quando esse aluno ou essa aluna chegar lá no ensino médio, numa escola estadual, ela também vai estar mais preparado para ter um bom aproveitamento do ensino médio, né? Que é a grande discussão do momento, o novo ensino médio. Professora, nós estamos falando aqui de políticas públicas, né, para a educação, que tem uma ligação direta com o poder público, mas é necessário, por exemplo, que a sociedade esteja atenta, que a população possa cobrar políticas públicas para a educação do poder público. Qual é o papel real aí da sociedade, da população, no geral? É central, faz toda a diferença, né? Se a comunidade escolar, se a sociedade, se nós cobrarmos, principalmente em ano de eleição, né? Vamos cobrar dos nossos candidatos qual é a sua real proposta para melhorar a educação no Rio Grande do Norte. Mas não pode ser, né? Vou apoiar a educação, vou melhorar isso. Não, concretamente, qual é a sua proposta para melhorar a educação? Então, se os cidadãos cobram tanto dos políticos quanto da gestão pública, é muito importante e faz toda a diferença para que tanto gestão quanto políticos entendam que essa é uma cobrança da sociedade. E essas ações, essas políticas, elas precisam ser mais claras. Precisa que a população saiba com clareza que políticas são essas e como é que serão implementadas. Sim, claro. Veja, eu posso dizer assim, vou valorizar a educação, certo? Legal. Mas como? O que exatamente você vai fazer? Você vai melhorar o salário dos professores? Vai melhorar as condições de infraestrutura das escolas? Como que você vai fazer para ajudar os alunos que não estão tendo um desempenho em português, matemática adequado? O que você vai fazer com os alunos que estão abandonando a escola? Né? Tem de cobrar, eu entendo pelo menos dessa forma, né? E aí eu estou falando como cidadã, eu quero ouvir propostas concretas, não apenas frases de efeito, né? E, obviamente, uma vez prometido, vamos cobrar que essas ações sejam feitas, né? Implementadas. Vocês conseguiram pesquisar esse período da pandemia, né? Esse período, de fato, ele
não sei se a palavra certa seria atrapalhar um pouco, mas vai ter uma consequência dessa geração que está agora em curso com a pandemia? O resultado do aprendizado vai fazer diferença nesse período da pandemia? Geraldo, está funcionando? Ué, o Geraldo está aparecendo aqui para mim. Não, a pergunta era, pós-pandemia, se tem algum diagnóstico realizado sobre aprendizado? Sim, sim. Bom, em todo o mundo, na verdade, em várias redes, já existe algum diagnóstico de quanto se deixou de aprender, né? Aqui no Rio Grande do Norte, especificamente, nós não temos esse dado, porque para isso precisaria de uma avaliação, né, antes e depois, e pelo menos avaliação aí de aprendizado de larga escala para todas as crianças. Mas baseados em outros estudos, São Paulo, por exemplo, Rede São Paulo foi uma rede que avaliou depois os alunos que voltaram após a pandemia, né? E como eles têm outros dados de anos anteriores, ele consegue fazer essa comparação. Então, todos esses estudos, eles mostram um grande impacto em termos de aprendizado. Então, desde conseguir mensurar que um jovem de 17 anos, né, não consegue resolver alguns problemas que antes da pandemia uma criança de 14 resolvia, por exemplo, né? Esse é um exemplo. Então, tem vários já, uma mensuração de quanto que isso foi. Eu acredito que aqui no Rio Grande do Norte também não seria diferente, né? Pelo tempo que as escolas ficaram fechadas. Para além do aprendizado, tem a questão aí das crianças que deixaram de frequentar a escola. Então, a gente sabe que o Estado tem uma ação buscativa que é muito importante e que precisa, de uma certa forma, continuar até que nenhuma criança fique fora da escola, né? Então, o primeiro passo é trazer de volta todas essas crianças, afinal, estamos falando de educação básica obrigatória, né? Então, seria esse passo, acolher bem essa população dentro das escolas e pensar aí num plano de recuperação de aprendizado. Então, como é um tempo grande, que esse impacto não vai ser remediado assim em tão pouco tempo, mas precisa começar agora para que isso, daqui a uns anos, a gente consiga aí, pelo menos, recuperar essa aprendizagem. Ok, professora Sandra, professora Lília, parabéns pelo trabalho de vocês, né? Eu acredito que um trabalho dessa natureza representa muito para o nosso Rio Grande do Norte, para a educação, né? E, de fato, vai poder abrir horizontes para as políticas públicas, para quem realmente precisa investir na educação, que é o poder público. Obrigado, desejo sucesso para vocês. E mais alguma informação que vocês queiram acrescentar, podem ficar à vontade. Sim, eu queria convidar os ouvintes de Caicó a conhecer os seus indicadores educacionais de Caicó e da região também, né? O livro que a gente chama de e-book, né, digital, pode-se fazer o download gratuitamente na página do Departamento de Políticas Públicas da UFRN, na aba que se chama e-books. Convido todos a conhecerem a publicação. Professora Lilian, obrigado pela participação aqui no Sistema Rural. Agradeço o convite e essa oportunidade também. Muito obrigada.